Olha só como é importante ter tempo, ter calma, ter paciência para se fazer o diagnóstico de TDAH. Eu vou apresentar para vocês um caso de TDAH que não era TDAH e o resultado vai chocar vocês. Uma mulher de aproximadamente 40 anos, ela me procura para ver se ela tem TDAH ou não, fazer o diagnóstico. Porque há alguns anos ela estava já vindo com muita dificuldade de concentração, muito desmotivada, ela sabia tudo o que precisava fazer para organizar o dia a dia dela, mas não conseguia fazer isso. Acabava procrastinando, estava sendo muito impulsiva nas conversas, né? Acabava atravessando as falas das outras pessoas, né? As pessoas chamavam a atenção isso. A mente dela estava muito inquieta, ela ficava pensando um monte de coisa ao mesmo tempo, uma necessidade de fazer várias tarefas ao mesmo tempo, sem efetivamente conseguir completar alguma delas, né? Ficar pulando de tarefa em tarefa. Uma necessidade de se esforçar demais para conseguir concluir o trabalho dela e ter o mesmo rendimento dos colegas de trabalho. E aí, beleza, né? Ela tinha ali todos os sintomas, né? E as consequências que o TDAH traz, né? Pode ser TDAH. Mas ela notava uma diferença aqui na vida adulta dela, que não era assim na adolescência. Ela começou a ficar assim por volta dos 20 anos, quando entrou na faculdade, durante a faculdade. Beleza. Pode ser TDAH ainda também. Pode acontecer dos sintomas só começarem a causar prejuízos mesmo quando aumenta a carga de tarefas, quando aumenta as obrigações. Mas muito mais do que não ter sintomas de TDAH na infância, quando a gente começou a pesquisar isso ativamente, ficou evidente que essa paciente ela tinha algumas perdas de memória, né, raras, mas tinha, e um quadro de fadiga que chamava muita atenção. Não era simplesmente esquecer alguns compromissos, esquecer os objetos, não ter que estar o tempo todo procurando as coisas. Ela realmente tinha momentos que ela apagava da memória. Mesmo com alguém tentando recobrar, ela não tinha aquela lembrança. Apagou, era perda de memória mesmo, não era desatenção. E a questão da fadiga, essa fadiga dela era muito piorada no calor. E ainda para piorar a situação, todos esses sintomas poderiam ser efeito colateral de uma medicação que essa paciente estava usando para tratar uma bipolaridade que não fazia sentido. Bom, então, né, na pressa, o diagnóstico dessa paciente poderia ser transtorno de humor bipolar, mais TDAH, mais efeito colateral da medicação. Bom, vamos ajustar isso aí então, né? Vamos botar um diagnóstico a mais, vemos que o remédio está fazendo mal, vamos ajustar isso. Não foi o que eu fiz. Eu pedi uma ressonância magnética de crânio porque não estava fazendo sentido isso tudo. E o resultado dessa abordagem toda foi o que a gente chama de síndrome radiológica isolada. É uma classificação dentro da esclerose múltipla quando a pessoa tem lesões no cérebro, mas ainda não teve um surto motor ou um surto sensitivo, ou seja, não teve uma paralisia em uma parte do corpo, ou não teve uma perda sensitiva em alguma parte do corpo. Então, imagina, de um possível TDAH com bipolaridade, a gente partiu para a esclerose múltipla. E a gente sabe que disfunção executiva, problemas de humor, fadiga e piora dos sintomas em ambientes com temperatura alta são sintomas bem clássicos e que acontecem muito frequentemente na esclerose múltipla. E esses sintomas, eles podem sim simular um TDAH, eles podem sim simular distúrbios de humor como a bipolaridade. Imagina se não fosse feita uma avaliação médica com tempo, uma avaliação médica com calma, uma abordagem ampla de todos os sintomas, de todas essas situações e exemplos de situações na vida daquela pessoa, daquela paciente. Imagina qual ia ser o resultado. Aí ia ser um diagnóstico errado, não ia solicitar um exame de ressonância magnética e não ia conseguir identificar uma doença que explica todos aqueles sintomas, inclusive sintomas que não fazem parte do TDAH. Imagina, essa pessoa, ela só ia descobrir que tinha esclerose múltipla quando ela tivesse um surto motor, um surto sensitivo, ou seja, quando ela ficasse paraplégica, por exemplo. Aí sim, ela ia para o hospital, ia para a emergência, iam internar ela, ia fazer a ressonância magnética e ia descobrir que tem esclerose múltipla. Para que passar por isso? E nesse tempo todo, que sabe-se lá quando que iria acontecer esse surto, ela ia ficar recebendo o tratamento errado para uma doença que não tinha. O que eu quero deixar claro aqui, né, com esse relato, né, com essa história, que é real, tá, gente? E não é tão infrequente, não é uma coisa rara de acontecer, que sim, todos os sintomas de TDAH, eles podem sim ser simulados
ou pelo menos piorados por outras condições de saúde. E a gente tem que estar atento e buscar essas comorbidades ou esses diagnósticos diferenciais para não ficar fazendo o tratamento errado ou ficar fazendo o tratamento incompleto. A avaliação com um profissional ou com uma equipe profissional que tem experiência em TDAH é essencial para a gente não fazer o diagnóstico errado, porque o diagnóstico errado de TDAH ele pode ser bem grave. Eu falei lá no início que tu ia ficar chocado com o resultado.